Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, qual é a diferença de perdão versus arrependimento? Oh, que boa pergunta, hein? Perdão versus arrependimento. Arrependimento. Tá escrito meio assim, mas tá bom. Dá pra entender. O que é o perdão? O perdão, as pessoas têm como perdão como uma quitação das dívidas. E o arrependimento? O arrependimento é quando a gente pesa a consciência. A gente pesa a consciência? Não, é consciência do feito. Maravilha. Então vamos lá. O arrependimento. O arrependimento é uma consciência do feito. Por ser uma consciência do feito, automaticamente faz com que eu sinta o erro. Ok. E o perdão, ele simplesmente apaga o erro. Ok? Muito bem. O perdão, as pessoas acham que assim, olha, pede perdão para Jesus, que Jesus acaba com todos os seus pecados e não tem mais pecado, você pode até para o céu. Mas veja bem, Jesus, ele não pode te dar a quitação das dívidas se você faz uma dívida com o seu irmão. Jesus só pode lhe dar e conceder o pagamento de dívidas se a sua dívida foi contraída junto a Deus ou Jesus. Então Deus pegou e falou assim, ó, os pecados que todos tiverem comigo, se pedirem através de você, eu dou perdão, eu dou a quitação das dívidas. E de próprio Jesus, se fizerem contra você, também dá a sua quitação, isso é um problema seu. Mas Jesus não pegou e falou, olha, todas as dívidas que alguém fizer com o irmão X, Y, Z, não, porque isso daí não pode, isso daí não é justo. E Deus é justo e perfeito, então ele não pode simplesmente pegar e falar assim, ó, passa um borrachão lá. Não. Mas tem uma outra questão. O arrependimento. O arrependimento é quando a gente sente. A pessoa tem que sentir o erro. Ela sente o erro. Aí o que acontece? Eu fiz algo errado com o meu irmão. Eu tenho uma dívida kármica com esse irmão, né? As pessoas pensam que dívida some, mas não é assim. Eu tenho uma dívida kármica espiritual com algum irmão, beleza? Quando eu crio isso daí, eu crio algum ponto, eu crio pontos kármicos. Então vamos falar que eu fiz uma coisa errada com aquele irmão e eu acumulei 10 pontos kármicos, pontos K. 10 pontos kármicos, ok. Esse ponto kármico, ele vai vir me cobrar. Só que tem um detalhe. O plano espiritual tem uma opção que ela fala o seguinte. Se você se arrepender e você sentir o erro, ele vai gerar, aqui é um ponto negativo, né? Ele vai gerar uma pontuação positiva kármica. Então vamos falar que eu chorei 2 dias. Então ele vai gerar aqui 2 pontos kármicos em relação a aquele sentimento de erro que eu fiz com meu irmão. Eu ainda estou pendente com 7 pontinhos. 7 pontos K.
Nessa questão dessa dívida, o que eu posso deduzir e o que eu posso falar? Bom, eu ainda tenho mais situação, então eu vou me arrepender mais ainda e vou chegar para ele e vou pedir perdão. E quando eu chegar lá e falar, cara, fulano, eu errei, eu fiz tanta coisa ruim para você, cara, me perdoa. Eu amo de paixão, não sei nem por que eu te fiz isso, gente. Eu te amo do fundo do coração. Você é meu irmão, você é uma pessoa maravilhosa para mim, você é um ser iluminadíssimo, você é o cara e papapá. A pessoa sente que você está com um erro e que aquilo de fato aconteceu e ela pega e aciona o perdão. Quitação das dívidas. Quando essa pessoa te dá a quitação das dívidas, ela vai pegar e apagar isso daqui. Automaticamente, quando ela apaga isso daqui, ela vai te dar um saldo de 2K. 2 pontos K. Por que, professor? Porque o que acontece? Eu posso ir pagando as minhas dívidas kármicas sentindo o erro. Por quê? Por que isso funciona, professor? Como assim? Não tem muita lógica. E o cara que recebeu a coisa errada? Aí o que acontece? Todo esse cálculo aqui, ele entra numa matrix. Ele vai calcular. Esse sentimento do erro que você pagou 2 aqui, se eu não tivesse dado o perdão, que é diferente do arrependimento, se eu não tivesse dado o perdão, o que ia acontecer? Ele, na hora que ele fosse receber o pagamento kármico de volta, ele não ia receber nessa intensidade 10, mas ele iria receber na intensidade 7. Como mesmo assim ainda pesou na consciência dele, ele foi até a pessoa para ver se pagava mais ainda a dívida dela kármica, ela recebeu a quitação. Ela falou, não, perdoa, você pode esquecer que eu perdoo mesmo, não pode, e fica na paz, perdoou. Aí sobrou 2. Mas vamos supor que ele não fez, para a gente entender a questão da Matrix aqui, tá? Ele não fez. Ele não foi lá e não conseguiu perdão. Então ele está com a dívida ainda de 7 pontos. O que acontece? Esses 7, 7 é 8. 2 pontos? Vai pensando numa matemática porca aí. Vamos lá. Olha, onde se viu? Já vai ter gente no começo do vídeo vai me xingar, vai escrever antes de ver o vídeo inteiro. Eu vou descobrir quem que foi que está com a língua surda. Aí o que acontece? A pessoa, ela pega e vai fazer o seguinte. Vamos supor que ele pegou e sentiu, pagou os 2 e tralala. Esses 2 que ele sentiu, ele alimenta a Matrix. E essa Matrix vai abater de karmas que essa outra pessoa fez. Porque ela, de certa forma, ela pagou um karma quando esse gerou algo negativo. Vocês estão entendendo como é que funciona a matemática da Matrix? Exemplo. Eu faço coisa errada pra chuchu. Aí chega alguém e faz alguma coisa ruim pra mim. Fala assim, nossa, meu Deus do céu, aquela pessoa me detonou. Nossa, falou um monte de coisa de mim, me arrebentou. Uma pessoa espiritualizada, ela pega e fala assim, obrigado Deus por ter pagando o equivalente a 10 pontos de kármicos da minha vida. E quem fez, gerou o ponto kármico negativo para a vida dela, que ela vai receber lá na frente essa negatividade. Então, quem pagou, aí vem a outra pessoa e pega e faz o seguinte, olha, eu estou pedindo perdão pelo que eu fiz. Só que eu já senti os 10 pontos kármicos, já recebi isso, fez um mal danado para mim lá na frente. Eu paguei meu karma. Só que eu tenho oportunidade de perdoar aquela pessoa, livrar o meu irmão de uma quitação kármica, de algum erro que ele fez. Quando essa pessoa que recebeu esse ponto kármico faz isso, é como se ela estivesse gerando 2 pontos positivos para ela. A Matrix calcula. E quem pediu perdão, por ter pedido perdão, ele anula e não precisa pagar aquilo, porque você deu a quitação para ele.
Então, mais ou menos, a técnica é mais ou menos o seguinte: o perdão, a quitação tem que vir de quem recebeu o negativo. E o arrependimento é quando você não quer pedir o perdão direto para a pessoa e então você vai pagando aqui. Professor, mas a pessoa não quis me perdoar. Como é que eu faço, professor? Não interessa. Você fez o ato, não fez? Você se humilhou para a pessoa, não se humilhou? Sim. É um direito que ela tem fazer com que você continue pagando o seu karma. Ela não te dando perdão, ela não recebe bônus. Mas nada impede de você continuar sentindo o erro, pedir mais ainda, porque isso também contou uns pontinhos para você ter ido até a pessoa e se humilhado diante dela. Conta mais 2 pontos, aí só fica mais, 2 mais 2 deu 4, 4 deu 6 aqui. Pô, 6 diminuiu bem, então vou sentir mais no erro e tal, até sumir. Aí de repente ela tá aqui 0, tá? Você zera ela pagando as suas coisas. É mais ou menos assim que a banda toca, gente. Não é assim, nossa, pediu perdão, tá resolvido. Não é assim que funciona, não, hein? Nós estamos numa matemática espiritual muito grande. O Matrix, pensa, Matrix é pura matemática. É pontinho kármico daqui, pontinho kármico de lá, paga daqui, paga de lá, vai fazendo daqui, vai fazendo de lá. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Para eu ajudar tanta gente igual eu estou ajudando nos vídeos, vocês podem ter certeza que eu fui um traste do outro lado. Eu devo ter jogado muita pedra em gato, como a gente diz no popular. E eu agradeço tanto quando vocês gostam, quando ajuda vocês. Porque eu sinto como se eu estivesse pagando dívidas imensuráveis nesse planeta. E não assim, eu sou ótimo, que não, eu me sinto, eu falo assim, gente, eu devo ter pertencido daquela época onde Gengis Khan arrebentou a boca do balão. Eu devo ter participado de um negócio desse aí e agora eu tô aqui pagando os... Porque se eu não tivesse tanta dívida, eu pagaria minhas dívidas, já tinha pago minhas dívidas, poderia ajudar do outro lado como espírito, por exemplo. Então, não vamos pintar o pavão tão bonito para um lado, sendo que às vezes não é assim, né? Tem alguns outros detalhes no meio do caminho. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe e gratidão imensa por estar ajudando um pouquinho. Claro que não é todo mundo que gosta, mas aqueles que eu estou conseguindo ajudar, aqueles que estão conseguindo expandir a consciência, isso vale tanto para mim, gente. Vocês estão me ajudando nessa contabilidade da Matrix. Nossa Senhora! Amém, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.